O que fecha a venda é o processo de implicação desse problema. Na letra I do SPIN, eu vou precisar contar outra história para que vocês entendam como é que o nosso cérebro funciona e o que é que faz a gente tomar uma decisão, como é que eu estimulo esse cliente a pensar de uma forma não racional e decidir pelo que eu estou ali para vender para ele. Então, vamos lá para mais uma história para que a gente consiga compreender o que é a implicação de um problema não resolvido. E essa história é minha particular, tá, gente? É real. Em 2020, nós passamos por uma pandemia e eu já morava só. Decidi ficar na casa da minha mãe, porque eu não queria ficar solitária. E nessa época, eu estava trabalhando numa companhia aérea e eu compartilhava apartamento com uma colega. Quando veio a pandemia, a minha colega, que era do norte, voltou para a região dela e eu fiquei, teoricamente, no apartamento sozinha. Teve um custo desnecessário e ainda sozinha. E aí eu falei com a minha mãe, posso ficar esse tempinho aí, que nós imaginávamos que fossem 20 dias, um mês, 2 meses, e que terminou passando aquele período todo. Eu cheguei na casa da minha mãe em abril, pesando em torno de 60 quilos, e quando eu saí em agosto da casa da minha mãe, eu estava com mais 13 quilos. Quando me deu esse start para eu voltar para a minha rotina e para as minhas atividades costumeiras, em julho, dia 12 de julho, na data do meu aniversário. E nós alugamos um quarto num hotel em Olinda, na Cidade Alta, para passar o final de semana. Só que na casa da minha mãe eu estava muito conveniente, com 13 quilos a mais, ninguém me olhava, eu não precisava tirar fotos, eu não me enxergava, eu estava me acostumando com aquele processo de ganhar peso. E isso não era incômodo, até porque a gente não podia fazer nada. O meu namorado, à época, viajava bastante e eu trabalhava em home office em casa, sempre trabalhando com alguma coisa do lado comendo, trabalhando e comendo. Começava a trabalhar de 8 da manhã, terminava de 9 da noite. E raríssimas vezes a gente conseguia se encontrar. Dado o meu aniversário, nós alugamos esse... É como se fosse na época um Airbnb, porque estava no processo de pandemia, então tinha que ter muito isolamento. Tanto é que a pousada só tinha mais 2 quartos alugados já pelo distanciamento. E ali nós fomos tirar fotos. Quem disse que eu quis tirar foto quando eu me vi no primeiro vídeo? Isso é a implicação de um problema não resolvido. Eu já identificava na casa da minha mãe que eu estava ganhando peso, porém eu não saía para correr, eu não caminhava, eu não mudava de dieta, eu não melhorava minha alimentação, eu acordava comendo super errado, eu dormia de madrugada, eu acordava estressada para trabalhar, eu terminava meu trabalho estressada, não fazia nenhuma atividade de leitura, uma calma antes de dormir, estava dormindo como soníficos, preocupado com os meus resultados, porque eu sempre atuei na área comercial, e quando chegou o dia do meu aniversário, eu estava 13 quilos a mais, e a implicação deste problema de ter mais peso, não estou julgando aqui sobre peso, certo, galera? Eu estou falando da minha experiência sobre um problema que eu identifiquei. Cheguei aí no endocrinologista que me falou, Mariana, eu acompanho você há 4 anos, você está entrando no nível 2 de obesidade. Ou você se controla, ou você vai piorar em relação ao ganho de peso, em relação à sua saúde do sono. Eu não cuidei, mas quando eu vi as minhas fotos, as primeiras fotos tiradas na pousada, na piscina, brindando, eu disse, não quero mais tirar foto. Eu não me sentia à vontade, não me sentia confortável. Então, isso foi a implicação de um problema não resolvido. Eu já tinha consciência que eu estava ganhando peso e eu não fiz nada para mudar. E é aí, na implicação do problema, que o vendedor consegue colocar na cabeça do cliente que ele precisa comprar o produto dele. Ou seja, eu faço esse cliente me falar da situação dele, eu faço ele falar dos problemas que ele vem passando. Isso é um dado estatístico e cientificamente comprovado. Quanto mais o ser humano se escuta, mais ele se convence daquela situação. Ou seja, eu fiz ele falar de vários problemas dele e aí eu começo a entrar na fase I do Spin Selling, que é, beleza, você está tendo problema em fazer o rastreamento das suas vendas. E qual é o problema a longo prazo que isso vai te gerar? Falta de posicionamento estratégico? Você já foi descredibilizado como líder ou como estrategista comercial aqui da área de operações de venda? Você começa a entrar no ego do cliente para que ele ative o sistema límbico e queira tomar decisões de forma imediata. Por quê? Enquanto nós estamos no processo de situação,
ele ainda está pensando racionalmente se ele compra a solução que você tem para vender ou não. E aí nós seguimos para o mesmo modelo de apresentação. Modelos de perguntas fechadas para a fase 3 do Spin Selling, o S, o P e o I, que é a implicação. Você acredita que nesse modelo atual de atuação você está precisando fazer um retrabalho? O cliente vai responder sim, não, sim, acredito, não, não acredito. Você acha que esse modelo de trabalho está desmotivando a sua equipe? Acho, não acho. Isso é uma pergunta fechada. Isso são modelos de perguntas fechadas. E agora nós vamos falar de perguntas abertas, reflexivas, que provoquem a consciência e a reflexão da resposta desse cliente. De que forma esses problemas têm interferido no seu modelo de trabalho? Aí ele vai pensar, cara, eu tenho que fazer um retrabalho, é um estresse, eu estou ganhando menos, por aí vai. O que acontece se este processo atual continuar assim nos próximos meses? Esta pergunta é matadora para o dono de negócio, porque o dono de algum negócio que de fato quer prosperar, ele pensa pelo menos a médio e longo prazo nos seus resultados ou no seu processo de expansão. Esta pergunta que vai fazer o cliente perguntar para você, especialista em processos de negócios, qual é a solução para tudo que vocês conversaram. Por fim, no processo de implicação, você leva o cliente a entender que o problema e a não resolução dele custa muito caro. Em tempo custa dinheiro, custa retrabalho e custa perda de posição no mercado. E é aí que ele entende que cai a ficha dele, que ele precisa agir para solucionar esse problema. E esse processo de fazer ele entender que ele precisa agir é conduzido por você, que é especialista em venda. Essa foi a explicação do P e do I, do problema de implicação, e depois nós vamos entrar na necessidade de solução, que fica no próximo vídeo, porque esse já se estendeu demais.